Ao avaliarmos o consumo de matéria seca desse nosso animal nessa fase pré-parto, nós vamos perceber que esse consumo é realmente bem inferior aos outros animais adultos dentro da propriedade. Quando nós avaliarmos de forma geral o consumo de matéria seca médio apresentado dentro de rebanhos de média a alta produção, vai estar entre 10 a 15 quilos de matéria seca, bem diferente do consumo de animais já em lactação. Mas vale lembrar também que esse animal ele está apresentando as exigências de mantença e as exigências com relação à glândula mamária e ao útero gravídico, mesmo que sejam crescentes e significativas, ainda são bem menores em comparação às exigências necessárias para a produção de leite. Justamente por isso, precisamos avaliar esse consumo e entender um pouco qual é essa quantidade de alimentos que esse animal está ingerindo. Qual é o consumo de matéria seca real dentro dessa propriedade. Pois só a partir de então poderemos pensar nas concentrações energéticas e proteicas que iremos utilizar. De forma geral, o NRC traz como recomendação para as exigências nutricionais de proteína metabolizável nessa fase, para um animal adulto, próximo da segunda lactação, a exigência nutricional de proteína para mantença de aproximadamente 480 gramas de proteína metabolizável por dia. E além disso, além dessa mantença, esse animal vai ter o útero gravídico ali no terço final da gestação com uma exigência proteica também alta, que vai ser de aproximadamente 320 gramas de proteína metabolizável em animais que têm um bezerro com peso ao nascimento de aproximadamente 42, 43 quilos. Caso esse peso seja maior, as exigências nutricionais de proteína do útero gravídico serão maiores. Mas, além disso, alguns trabalhos mostram também que, especialmente nas primíparas, além dessas exigências para mantença e para o útero gravídico, temos também uma exigência para o desenvolvimento final da glândula mamária nesse terço final da gestação. Isso pode chegar até 120 gramas de proteína metabolizável por dia, o que são valores consideráveis. E aí tudo isso, nós chegaremos a um valor de exigência de proteína metabolizável variável, dependendo se for primíparas ou multíparas, mas tudo isso é importante de avaliarmos a concentração da dieta, desde que a gente conheça o consumo de matéria seca. E aí, várias meta-análises são desenvolvidas tentando otimizar esses valores, e o que se percebe é que o período de transição ainda é um período de muito pouco conhecimento dentro da nutrição, pois vários fatores interferem, e aí por isso conseguimos que vários pontos possam trazer respostas que não são reais. Nós iremos buscar cada vez mais tentar aproximar o que os animais estão apresentando de respostas com o que nós desejamos. Pensando num consumo razoável de matéria seca, o mais comum de observarmos para pluríparas é uma concentração da dieta entre 11% e 13% de proteína bruta na matéria seca. Para animais mais jovens, então para as nulíparas que se tornaram primíparas, esse teor precisa ser mais alto. Em função de a glândula mamária estar num desenvolvimento mais acelerado e em função desse animal ainda está em crescimento. Então, justamente por isso, o teor de proteína bruta da dieta de primíparas no pré-parto tem que ser de 12% até 15%, mostrando que esses valores, a partir de 12% a 15%, nós temos uma melhor resposta no consumo, no desempenho, e esses valores que são preconizados, eles buscam principalmente melhorar a produção de leite na lactação. E esses são os principais valores que nós temos como recomendação para o teor de proteína bruta. Chamamos atenção também com algumas características importantes que essa proteína ela precisa ser de boa qualidade e, inclusive, com ingredientes que precisam ser avaliados. Mas a base dessa alimentação será principalmente o farelo de soja e o caroço de algodão em algumas situações, pensando em fontes proteicas.
Mas outros pontos importantes precisam também ser avaliados, e esses pontos são os mais controversos quando pensamos na formulação de dietas para vacas no pré-parto. Há muito tempo atrás, pensava-se que, como esses animais estão com o consumo restrito, a melhor maneira de aumentarmos o aporte nutricional seria aumentarmos a densidade energética da dieta. Isso pode ser alcançado de diversas maneiras. A primeira delas é aumentando o teor de amido dessa dieta, e a segunda delas seria aumentando o teor de gordura, de esclatetério. Porém, todas essas alternativas não são interessantes, porque a gente percebe que, se eu aumentar o teor de amido da dieta, esses animais, principalmente em situações onde o manejo nutricional ele é precário e não tem uma adequada mistura do alimento, esses animais vão ter uma maior predileção pelo concentrado. E se nós trabalharmos com um concentrado com alto teor de amido e esses animais consumindo restritamente o volumoso, nós iremos predispor esses animais à ocorrência de acidose rumenal já nessa fase pré-parto, o que não é desejável. E vale ressaltar também que essa quantidade de amido apresenta um alto custo, o que vai prejudicar a viabilidade econômica dessa nossa nutrição no pré-parto. Um outro ponto também seria a utilização de gorduras na dieta, nesse pré-parto. Mas isso, apesar de não ser muito comum, já avaliou-se isso e percebeu-se que o efeito é negativo sobre o consumo, pois as gorduras reduzem o consumo de matéria seca, e o que nós não queremos fazer é ter algum fator que irá diminuir o consumo de matéria seca. Além disso, além dessa menor palatabilidade da gordura e o maior custo também, nós sabemos que esses animais, especialmente os de mais alta produção, são animais que já estão com um balanço energético negativo nesse pré-parto. E o balanço energético negativo traz uma sobrecarga muito grande para o fígado desses animais. Sabemos que o fígado será responsável por utilizar esse tecido que está sendo mobilizado do tecido adiposo, e caso a gente adicione também gordura na dieta desses animais, esse fígado também será responsável por esse metabolismo, o que pode trazer complicações gravíssimas, como, por exemplo, a ocorrência de esteatose hepática já num período pré-parto, o que não é desejável. Então, essa preconização de dietas com alta densidade energética no pré-parto passou-se a não ser mais utilizada. E muitas vezes, o que tem sido utilizado é trabalharmos com dietas com uma menor densidade energética, e essa menor densidade energética vai proporcionar, mesmo que um menor consumo total de nutrientes, mas um maior consumo de matéria seca, porque nós teremos um menor desafio para o rumen e para o fígado desse animal. E esse maior consumo de matéria seca que é o desejável, porque nós sabemos que quanto maior for o consumo de matéria seca, menores as chances de doenças metabólicas, especialmente a cetose. E aí, a partir disso, avaliaram-se diversas alternativas, como, por exemplo, a inclusão de ingredientes de baixa densidade energética, como, por exemplo, os capins e pré-secados, como, por exemplo, o pré-secado de aveia, o pré-secado de tífton, que são ingredientes que são muito utilizados. Porém, essas avaliações foram feitas principalmente no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde eles têm uma maior disponibilidade de ingredientes. Pensando a nível de Brasil, nós temos algumas complicações, porque nós temos limitações nos ingredientes que iremos utilizar. Sabemos que o volumoso, a base dos nossos volumosos são o pasto, que apresenta algumas características que iremos destacar um pouco mais à frente, mas também a silagem de milho. A silagem de milho é um ingrediente de altíssimo valor nutricional, de boa palatabilidade por esses animais, o que seria desejável, mas se utilizarmos a silagem de milho como única fonte volumosa, possivelmente nós teremos animais com um alto consumo de energia, e trabalhando com animais cruzados ou animais provenientes de cruzamentos entre zebuínos e taurinos, nós sabemos que essa alta densidade energética, mesmo com dietas com alta
porcentagem de volumoso, ela é um grande problema nessa fase pré-parto, porque essa alta densidade energética vai fazer com que os animais ganhem uma condição corporal nessa fase final, já que a mantença deles e as exigências para as outras funções, como a gestação, são menores em comparação ao animal em lactação, tornando esse animal por um balanço energético positivo, e esse balanço energético positivo resultará em um acúmulo de tecido corporal. E vacas ganhando peso nessa fase final pode ser um problema muito grave para a gente, porque nós não queremos vacas obesas no momento do parto. E aí, justamente por isso, nós temos uma grande dificuldade de escolher qual seria o volumoso adequado. Por isso, muitas vezes, será necessário a inclusão de duas fontes diferentes de volumoso, como uma silagem de milho e algum volumoso de mais baixa qualidade, de mais baixa densidade energética, o que pode dificultar um pouco o manejo nutricional durante essa categoria. Uma outra alternativa seria a utilização da pastagem. Porém, a pastagem por si só, ela traz alguns prejuízos para o nosso animal nessa fase. Dentre essas características, nós iremos destacar a alta concentração de potássio que as pastagens que são altamente fertilizadas possuem, pois essa alta carga de potássio pode prejudicar um pouco esse animal com relação à ocorrência de doenças como, por exemplo, a hipocalcemia, que destacaremos à frente. E aí, dentro disso, nós teremos algumas alternativas que dificultam a escolha de qual ingrediente será utilizado. Mas o ideal seria trabalharmos com densidade energética não tão alta para que a gente evite a ocorrência desses problemas de ganho de peso nessa fase pré-parto. Pensando em fonte de energia, nós temos principalmente o milho e, a nível de Brasil, uma outra fonte energética muito utilizada também é a polpa cítrica. Essa polpa cítrica, apesar de possuir um bom valor energético, e é muito interessante utilizarmos em algumas situações, para as vacas no pré-parto, na grande maioria das vezes, não é um alimento muito recomendado. Por um fator muito claro, que é que durante o processo de formação dessa polpa cítrica, durante a peletização dessa polpa cítrica, nós teremos a adição de cal. E essa adição de cal faz com que a polpa cítrica seja um alimento que vai ter um alto teor de cálcio. E esse alto teor de cálcio na dieta pré-parto é um ponto prejudicial, pois atrapalha a homeostase do cálcio no animal como um todo, favorecendo a ocorrência de hipocalcemia logo no pós-parto. Ei, médico veterinário! Esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo VET Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais.